Boa tarde a todos e a todas. É uma satisfação muito grande estar palestrando no primeiro colóquio interestadual de previdenciário a convite da doutora Tatiana Fiore, a qual tenho grande admiração e amizade. Sou Valéria Fundão, professora do curso Direito ao Ponto, advogada trabalhista e previdenciária, membro consultora da Comissão Especial de Direito Previdenciário da OAB Nacional, conselheira da OAB Espírito Santo e membro da Comissão de Direito Tributário da OAB do Estado do Espírito Santo. O tema da nossa exposição é sobre perícia biopsicossocial e teleperícia. A perícia judicial, como um todo, sempre foi um motivo de grande preocupação, tanto na minha vida acadêmica quanto na profissional. Isso por quê? Por que eu digo isso? Eu venho advogando nos últimos 13 anos, basicamente no campo dos direitos sociais, ou seja, direito previdenciário e direito trabalhista. E a prova pericial médica é importante? Sim. Contudo, o que eu quero deixar claro hoje é que a prova pericial médica ela é importante sim, mas não é a única prova pericial a ser solicitada no processo judicial. No processo que pleiteia-se o benefício por incapacidade permanente ou temporário, ou a prova necessária para você requerer o restabelecimento de um benefício, ela não é única no processo previdenciário. Nós temos outros meios de provas que o próprio CPC diz que ao longo dessa palestra nós vamos estar conversando sobre isso. No primeiro momento, nós vamos falar sobre a prova pericial nos processos judiciais previdenciários. Mostraremos que um processo bem instruído, a questão é como instruir esse processo. É de super importância. Para quê? Para a gente ter o convencimento do juiz que, na verdade, de repente, não é necessário a prova pericial. Já no segundo momento, nós vamos falar sobre a perícia biopsicossocial. A gente vai entrar exatamente na primeira parte do nosso tema, perícia biopsicossocial. E essa perícia é o quê? O que significa essa perícia? Qual a importância de se analisar o ser humano como um todo? Uma visão mais humanística, porque a incapacidade laboral também pode decorrer da deficiência psicológica ou social do indivíduo. Deve-se levar em consideração as condições pessoais e sociais do segurado. E a perícia biomédica, muitas das vezes, não leva isso em consideração. E por último, trataremos como o judiciário está analisando a teleperícia. Antes de iniciar o nosso debate, eu trago uma reflexão do nosso saudoso Carlos Drummond de Andrade. Ninguém é igual a ninguém. Todo ser humano é um estranho ímpar. E aí, finalizando essa frase do Carlos Drummond, eu pergunto a vocês, a perícia médica, por si só, ela é suficiente e única para aferir a incapacidade dos segurados? Guarda essa pergunta que a gente vai chegar a uma conclusão no decorrer dessa palestra. A perícia médica nos processos previdenciários é um dos meios de prova. Para alguns doutrinadores, primordial. Primordial para quê? Para o deslinde da controvérsia, da causa. Eles vão além. Dizem que pode ainda até influenciar a decisão do magistrado. Muito embora a Turma Nacional de Uniformização
dos Juizados Especiais Federais diz que o juiz ele não está adstrito ao laudo pericial, podendo, portanto, se valer de outros meios de prova para o seu convencimento. Lembra que eu falei que um processo bem instruído poderá dispensar, ele pode até dispensar a perícia médico-judicial? Pois bem, e quais são essas outras provas que pode levar ao magistrado um convencimento? Levar um convencimento no seu processo, na sentença? Quais são? Vou citar alguns exemplos. A prova documental, laudos médicos particulares, laudos médicos públicos, atestados médicos, a pasta médica do segurado. Às vezes o segurado ele tem aquela pasta médica na empresa, ele pode levar até o advogado, ele tem acesso a isso e juntar o exame admissional, o exame demissional, isso é importante. E outros documentos necessários para o deslinde da causa. Vale ressaltar, nos termos do artigo 371 do novo Código de Processo Civil, o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento. Ou seja, somente a prova pericial, ela é importante? Por esse artigo não, né, gente? Agora, nós temos um grande problema, que é o quê? Muitas das vezes, o segurado, ele está desacompanhado do advogado. Ou seja, a única prova apresentada no processo, a única prova apresentada que ele tem é o quê? É a pericial. O que, sinceramente, é lamentável isso. E ainda, baseando nos dois princípios que norteiam os juizados especiais cíveis, a economia processual e a celeridade, faz com que a produção probatória no processo judicial não evolua conforme determina o novo Código de Processo Civil, o qual prevê, no seu artigo 370, que caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito. O que eu quero demonstrar com isso é que o conjunto de provas no processo previdenciário ele deve ser o mais robusto possível. Não é somente, gente, a prova pericial. Ela não é um dos componentes, é o principal do processo. Ela é só mais um componente do processo, assim como as demais provas. A prova pericial ela não é exclusiva, ela não é única e muito menos determinante. Isso que os nobres advogados que estão presenciando, que estão assistindo essa palestra, devem ter em mente. A gente tem que fazer uso do CPC. Não existe hierarquia das provas admitidas em direito. O advogado não está adstrito ao laudo pericial. Ele não está amarrado aos fundamentos e à conclusão do perito oficial. Ele pode, ele deve decidir a controvérsia de acordo com o princípio da livre apreciação da prova e vendo também o livre convencimento motivado. No processo previdenciário, há casos que sequer precisa de perícia médica judicial. Teve um caso aqui no estado do Espírito Santo de uma colega, a doutora Fabiana Santos, que ela conseguiu a tutela de urgência em um dos seus processos sem a realização da perícia médica. Isso porque o processo estava bem instruído.
com as provas permitidas no direito. E o juiz concedeu a tutela. Portanto, repito, gente, mais uma vez, o juiz, ele constrói a sua decisão a partir do conjunto probatório. Por isso a importância do processo judicial ser bem instruídos com as provas robustas. Por que isso? O juiz ele vai confrontar os seus pedidos com todas as provas juntadas no processo, as normas legais, a doutrina e a jurisprudência. Ele não está restrito ao laudo pericial, podendo o laudo pericial servir até como prova complementar. Ou seja, não é o único e não é primordial no processo judicial previdenciário. E aqui eu vou ler para vocês o artigo 472 do Código de Processo Civil. O juiz poderá dispensar a realização da prova pericial quando as partes apresentarem sobre as questões de fato pareceres técnicos ou documentos elucidativos que considerar suficiente. Com o nosso conhecimento técnico, a gente pode, deve questionar o laudo pericial, garantindo que, gente, os princípios norteadores do direito que devem prevalecer sempre no processo judicial, como, por exemplo, princípio do contraditório e da ampla defesa. Não só isso. Além de questionar o laudo pericial médico, ele deve pedir, se for necessário, uma nova perícia. E aí, eu vou citar aqui também o artigo 475 do Código de Processo Civil, que diz o quê? Tratando-se de perícia complexa, que abranja mais de uma área de conhecimento especializado, o juiz poderá nomear mais de um perito e a parte indicar mais de um assistente técnico. Eu gosto muito de citar o Código de Processo Civil porque, no que tange a perícia médica, ele é o norteador do processo judicial previdenciário. Aqui eu retorno à nossa frase do início do debate. Ninguém é igual a ninguém. Todo ser humano é um estranho ímpar. Essa frase, ela faz com que a gente reflita no ser humano como um todo. O ser humano é um ser complexo, ou seja, há necessidade de se requerer uma perícia biopsicossocial. Essa perícia, ela irá avaliar o ser humano como um todo. Contudo, nós estamos muito distante do modelo da realidade, da nossa realidade. O modelo praticado hoje na justiça, pelos peritos judiciais, não acompanham essa evolução do ser humano como um ser complexo. A perícia, muitas das vezes, utilizada é só a perícia biomédica. E a perícia biomédica não é suficiente, porque o perito, ele só avalia a incapacidade, a doença em si. A perícia biopsicossocial, ela avalia o todo. Ela avalia o todo. Isso é importante na perícia biopsicossocial. O professor José Ricardo, defensor da perícia biopsicossocial, ele faz um alerta aos advogados. E qual é esse pulo do gato que o professor José Ricardo traz nas suas palestras, nos seus cursos? Ele diz o seguinte: é necessário que os advogados previdenciaristas comecem a pedir na sua peça exordial a perícia
biopsicossocial. Por que isso? Muitas das vezes só se pede a perícia médica. E a perícia biopsicossocial, ela compõe a perícia médica de um lado e a perícia social do outro. A perícia biopsicossocial, ela é feita pelo assistente social. Ela é uma ciência, gente. Vale ressaltar que é o serviço social que deverá elaborar esse laudo resultante da perícia biopsicossocial. E aí, lembra que eu falei lá em cima que é no mesmo nível valorativo? Ou seja, a perícia médica e a perícia biopsicossocial estão no mesmo nível? Por que isso? A ciência médica não está acima da ciência representada pelo serviço social. Não temos sobreposição. As duas perícias, elas devem ser utilizadas no processo judicial previdenciário com o mesmo nível de valorização. E aí eu vou além. A gente tem que ficar com isso sempre na nossa mente. Somente avaliar a questão clínica do segurado não é suficiente para testar ou não se o segurado possui alguma patologia, deixando de avaliar se essa enfermidade dificulta o exercício da atividade laborativa. Por isso a importância da perícia biopsicossocial no processo judicial previdenciário. A análise social, ela leva em conta o relacionamento do segurado à sociedade, suas relações afetivas íntimas e sociais como um todo, sua possibilidade de reinserção e readaptação no mercado de trabalho contemporâneo. Nesse sentido, o professor José Ricardo Caetano Costa alerta que a perícia médica, seja ela realizada no âmbito administrativo ou judicial, não é capaz de verificar por si só o real estado de saúde do segurado e a possibilidade de exercer atividade laborativa, tarefa que deve ser atribuída a mais de um profissional. Lembrando que nós advogados, podemos pedir a realização de mais de uma perícia. Contudo, gente, nós temos ainda um longo caminho a percorrer, porque é conhecedor que no processo judicial previdenciário, muitas das vezes, o segurado, ele é, entre aspas, obrigado a escolher qual a especialidade médica que ele quer no processo. Às vezes ele é cometido de mais de uma patologia e ainda é necessário mais de uma avaliação. E aí, como fica o segurado, gente? Como fica o segurado nessa situação? Ele fica privado. E aí a gente constata o quê? Que, em regra, as realizações de perícias médicas no processo previdenciário são as biomédicas. Contudo, é muito importante analisar de forma ampla a incapacidade do segurado. Por isso, gente, eu retorno o que o nosso professor, Dr. José Ricardo, sempre está ensinando para a gente, né? Sobre a perícia biopsicossocial. Devemos pedir, na inicial, a perícia biopsicossocial. Por que isso? Porque ela engloba as duas. A perícia médica e a perícia biopsicossocial. Chegamos no nosso terceiro momento da palestra. Vamos discorrer agora sobre a teleperícia. Como o Poder Judiciário está analisando a teleperícia? Não irei me alongar, me estender nesse assunto, até porque o professor Dr. Éder
Melo Mourão, ele irá discorrer sobre a inviabilidade da teleperícia nos processos de benefício por incapacidade. Aqui nós temos que voltar um pouco no tempo. O que houve, né? Na segunda semana do mês de março deste ano, a população foi surpreendida com o quê? Com o surto da doença Covid-19. Foi declarado pela Organização Mundial da Saúde, OMS, como pandemia. Na tentativa de conter o contágio, a Organização Mundial de Saúde, ela tem recomendado o isolamento social, pois reduzindo as interações pessoais é possível quebrar um fluxo contínuo da transmissão. A regra é o que, gente? Ficar em casa. Aí surge o dilema. Nós temos milhares de pedidos de benefícios por incapacidades aguardando perícia médica, tanto na esfera administrativa do INSS, como no poder judiciário, que encontra-se atualmente suspensa em razão da pandemia. Mediante isso, o Conselho Nacional de Justiça, CNJ, publicou a resolução. E o que é essa resolução 317/2020, que foi publicada 30 de abril desse ano? O que ela diz? Ela dispõe que as realizações de perícias poderá ser feita por meios eletrônicos ou virtuais em ações em que se discutem os benefícios previdenciários por incapacidade ou assistenciais, enquanto durarem essa crise ocasionada pela pandemia do novo coronavírus. Essa resolução, ela diz o quê, gente? Basicamente, poderá ser realizada a perícia por videoconferência, por meio eletrônico, sem contato físico entre o perito e o periciano, através de uma tela virtual. Porém, ela deixa a cargo do periciando aceitar ou não aceitar. A princípio, analisando essa resolução do CNJ, a gente pode constatar que até mesmo seria o ideal. Por que ideal, gente? O periciando, o segurado, estaria protegido na sua residência, não estaria se deslocando até o perito para fazer a perícia médica. Contudo, nem todos os segurados possuem uma tecnologia necessária para ingressar em uma sala virtual. Por quê? A resolução 317/2020 do CNJ diz claramente que as teleperícias serão realizadas em uma sala de perícia virtual criadas pelos tribunais na plataforma emergencial de videoconferência para atos processuais disponibilizado pelo Conselho Nacional de Justiça. E aí, pergunto a vocês, qual segurado tem essa ferramenta tecnológica? Não vou adentrar muito no assunto, porque, como eu disse, o professor Éden irá falar um pouco sobre isso também em sua palestra. Antes de continuarmos discorrendo sobre a teleperícia, é mister destacar que o Conselho Federal de Medicina reconhece o atendimento à distância e o uso da telemedicina. A lei federal, em tempo de coronavírus, ela possibilita o uso da telemedicina, com prazo inicial e prazo futuro incerto para a vigência da telemedicina. Ou seja, a autorização do governo é em caráter temporário, é somente nesse período de pandemia. Mesmo assim, essa lei da telemedicina, ela não faz menção nenhuma à teleperícia.
Já a Associação dos Juízes Federais do Brasil emitiu uma nota técnica em sessão ordinária que dispõe a possibilidade jurídica de se realizar a teleperícia em meios eletrônicos ou virtuais em ações judiciais previdenciárias enquanto perdurar a crise sanitária provocada pela Covid-19. E agora surge o dilema, então. Pode fazer a perícia, a teleperícia nos processos judiciais? Esse médico, ele vai ter esse respaldo do Poder Judiciário? Ou ele vai estar eticamente infringindo o que diz o Conselho Regional de Medicina? Convém relatar que a nota técnica assinada em conjunto pela Associação Nacional de Medicina do Trabalho, Conselho Federal de Medicina, Associação Brasileira de Medicina Legal e Perícia Médica recomendam aos médicos para não fazer a teleperícia sem o exame físico. Já caminhando para o final, relato que nós estamos diante de um grande impasse. De um lado nós temos o CNJ, que autoriza a utilização de perícias da teleperícia. De outro lado, nós temos o Conselho Regional de Medicina, que proíbe o médico de realizar a teleperícia sem ter o contato físico com o periciando. E aí eu finalizo deixando um recado para vocês. Não é necessário a prova pericial em todos os processos previdenciários. E aí eu deixo um alerta para que vocês comecem a pensar sobre a necessidade ou não da perícia médica nos processos previdenciários, nos processos judiciais previdenciários. E mais uma vez, eu agradeço imensamente o convite da professora doutora Tatiana Fiore.